Eita, glória a Deus, hein, gente? Estamos em mais essa rica oportunidade no devocional. Pega aí a sua Bíblia fechada, a sua caneta, seu marca-texto, se tiver, se não tiver, marca com a sua caneta mesmo. Pega um papel A4, ou pega um caderninho, ou onde que você anota aí, e vamos retirar para o cantinho secreto, né? Para orarmos e ler a palavra de Deus. Amém? Bota a mão no seu coração, Deus de paz, Deus de graça, Deus de revestimento, esteja contigo, te alegrando, te aconselhando, te dando paz e também neste momento te dando sabedoria, entendimento e discernimento. Que a alegria do Senhor seja a fonte de vida para você, porque é aí que a esperança do Senhor vem, a fé renova e fortalece e você continua de pé para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Você vai abrir sua Bíblia e vai ler todinha no capítulo que nós vamos decorrer, que é o capítulo 34 de Gênesis. E depois você vai ouvir a missionária Helena da explicação. Ressalto que você vai aqui agregar o que Deus já te deu aí da palavra. E quando a gente ouve a explicação, muito mais a nossa mente é aberta e você consegue até mesmo chegar aqui e ver, não, eu vou pegar mais explicação sobre esta parte, te dá o interesse de ir mais além. Aqui nós temos aqui alguns tópicos. Dentro desse tópico tem o primeiro, que é a vontade própria, né, do homem, e também tem a atitude do querer. Aqui nesse tópico, nós podemos colocar a vontade própria do homem, que aqui nós vamos relatar sobre Siquém, né? Que era o filho de Amor, que era o príncipe ali, né? Que aqui fala a palavra de Deus, que Siquém era filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra. Então, o que acontece? Ele tinha uma vontade própria, né? A vontade própria todos nós temos, mas aqui ele teve uma vontade própria sem respeitar o outro, que aqui era tanto a família de Diná, que era Jacó e os seus irmãos, quanto a Diná própria, né? Que ele teve aquela vontade compulsiva de querer estar ali coabitando com Diná, fazendo sexo ali com ela por causa do desejo dele, porque amou Diná com a alma, né? Obcecado. Então ele não teve aquele compassivo de compreender a situação dela, da posição, que ela não era uma prostituta para ele pegar e fazer de qualquer maneira, né? No segundo tópico, nós temos a falta de respeito, sem diálogo. Por que aqui a falta de respeito? Porque podia conversar, né? Siquém podia conversar com Amor para ele ir lá conversar com o pai de Diná, que era Jacó, e com os irmãos dele, dar o dote, né? Para pegar a Diná ali do normal, como qualquer casamento naquela época que tinha, e hoje vai lá, conversa, né? Pede autorização, o decorrer de um casamento normal. E Siquém, ele não fez desse jeito, porque não teve respeito com Diná, só estava olhando para o próprio sentimento dele e queria, sem conversar, sem dialogar. Não existe isso em hipótese alguma, em nenhuma da situação da vida em geral. E aqui nós temos a terceiro, que é o conserto, né? Aqui a gente pode ver que no momento que Siquém ele coabitou ali, ele estava tão obcecado por Diná que ele foi correndo ali, não queria perdê-la de forma alguma e queria consertar, né, a situação depois da situação que ocorreu. Ele queria se consertar porque ele queria Diná de qualquer maneira como posse dele. Então o pai de Siquém foi falar com Jacó, a pedido de Siquém, né? O Amor foi falar com Jacó para que
ele desce, né? E até se expressou assim, quantidade de dote que você quiser, pode colocar preço, porque o meu intuito é pegar Diná para meu filho. E não é desse jeito, né, gente? Não é por força nem violência, mas sim totalmente com diálogo, com explicação, né? É por isso que existe o diálogo antes, né? Mas aqui ele queria consertar. Então, beleza. Quando Jacó estava ali conversando com Ramor, o que aconteceu? Os filhos de Jacó ouviram a conversa, né? Ouviram a conversa do concerto e ficaram muito irados, mas ali eles agiram com artimanha, né? Falou, então beleza, nós não podemos dar Diná com vocês desse jeito que vocês estão, porque eles serviam, né, outros deuses, não podia ficar daquele jeito, vocês têm que consertar todo mundo, porque minha irmã não pode ficar no meio de vocês, né, desta forma. Então, eles procuraram falar, não, nós vamos fazer o que vocês pediram, que é circuncidar, né? Que era a lei de Deus que tinha estabelecido ali para Moisés, desde aquela época lá do povo, depois se estendeu para Abraão e se estendeu aqui também. O que acontece? E aqui nessa situação, foi mais Abraão lá, nós lembramos claramente que Abraão foi mais evidente, né? Deus estabeleceu aquela lei para ele circuncidar, no entanto, ele já circuncidou velho, né? E depois estabeleceu a lei para circuncidar as crianças recém-nascidas. Então aqui nós vemos que a circuncidação é necessária neste termo aqui, para que pudesse falar, está obedecendo a lei de Deus, né? Então está indo para ajuntar-se a nós, né? Na mesma doutrina nossa. Então aqui nessa situação eles falaram, não, beleza, é isso, então vamos fazer, vamos morar, o povo vai ser o seu povo, nós vamos ficar na mesma família, e foram. E se juntaram ali, Ramó com Siquém, convenceram o povo falou assim, não, nós vamos tranquilo fazer. Quando eles estavam no terceiro dia, com aquela dor toda, porque circuncidaram, aí eu venho na quarto tópico, que é ira. E a palavra de Deus fala, que você vai ler aí, que tem muito, e eles ficaram, os irmãos dele, com muita, os irmãos de Diná, com muita ira. E que eles armaram essa artimanha, né, que eu vou relatar agora. Esta muita ira, o que acontece? Eles premeditaram desde quando eles falaram para circuncidar. Não, então vocês vão lá, circuncida e vai dar certinho, a gente dá Diná e tudo. Beleza. O que aconteceu? Porque Diná já estava na casa lá de Siquém, né? Mas não era posse ainda dele. Só pelo acontecimento que ele tinha feito com ela. E aí o que aconteceu aqui? Eles armaram isso para todos estarem lá com dor no terceiro dia, na dor máxima deles lá, por causa da circuncidação, né? E o que aconteceu? Eles ficaram vulneráveis. E nessa vulnerabilidade, os irmãos de Diná, que foi Simeão e Levi, chegaram lá de espada e mataram todos os homens. Depois eles foram lá e mataram Amor, que é o pai de Siquém, e Siquém. E aí Jacó falou assim, para que vocês foram fazer isso? Porque o que está acontecendo? O nosso povo é o menor, eles podem nos vir, né? Outros povos podem vir ali e nos matar. E eles falaram assim, porventura a gente ia deixar nossa irmã passar por prostituta? Então aqui eu quero deixar claro para vocês que tudo na vida da gente
cada coisa nos itens, né, necessário, mas sobre essa situação que nós estamos conversando, tudo na vida da gente precisa ter diálogo. Porque cada um tem seu jeito de agir, cada um tem seu temperamento. Então você precisa colocar na sua mente isso, que a ira não resolve, né? A atitude precipitada de você ir por causa da sua vontade não resolve. Você precisa ter respeito. Você precisa se consertar, mas não é um conserto paralelo ou se não um conserto superficial. Então eu te convido a estar nos braços do Pai. Porque Deus, quando a gente ajunta-se a Deus, no intimidade com Deus, aprendendo com Deus, o Senhor, Ele não deixa de dar as coordenadas espirituais. Se nós estamos no aprendizado espiritual, nós sabemos que Deus é Deus guerreiro e Ele vai direcionar todas as coisas e vai te dar paz. Paz, em nome de Jesus.